chegamos na quarta-feira. Hoje iremos ter aulas de língua portuguesa e ciências. Então, nós iremos iniciar nossa primeira aula, será de língua portuguesa. Neste momento, eu quero que vocês abram o livro de língua portuguesa nas páginas 36 e 37. Abriram? Ótimo! A nossa aula de hoje, crianças, nós iremos falar sobre um gênero textual. Que gênero textual é esse? A reportagem. Nós iremos falar sobre reportagem. Então, para dar início a esse assunto, nós iremos para a página 36, que tem uma canção de Vinícius de Moraes. E essa canção se chama A Casa. Vamos cantar comigo? Eu sei que é muito conhecida essa canção, então agora eu quero que vocês me acompanhem na música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, essa é a música A Casa, de Vinícius de Moraes. Na página 37 diz assim: a letra A. Por que a casa da canção ela era engraçada, crianças? Ela tem umas partes engraçadas, não tem? Por que essa casa ela era engraçada? Criança, porque ela não tinha teto, a casa ela não tinha chão, a casa ela não tinha parede, então era um pouco estranha, né? Era uma casa bastante estranha. Explique o significado do trecho, mas era feita com muito esmero. Quando Vinícius de Moraes diz no último estrofe que a casa era feita com muito esmero, o que ele quis dizer com isso? Que a casa, criança, era feita com muito empenho, com muito cuidado, com muita perfeição. Então, quando ele diz era feita com muito esmero, era feita com muito cuidado. O que você imagina que pode ter inspirado Vinícius de Moraes a compor essa canção? Será que essa canção existia mesmo? Ou só estava na cabeça do compositor Vinícius de Moraes? Eu acho, criança, que essa casa existia. Vamos tirar a nossa dúvida? Pois iremos para a página 38. Passem para a página 38, crianças. Ótimo, aqui vai tirar todas as suas dúvidas falando um pouco sobre a casa de Vinícius de Moraes. E vamos ver se essa casa realmente é real ou só estava na imaginação de Vinícius. Com a ajuda do seu professor, faça a leitura da reportagem abaixo, publicado na seção infantil do Folha de São Paulo. Já entramos no assunto, iremos falar sobre o gênero textual reportagem. Então aqui, criança, tem uma reportagem falando sobre a casa, da música de Vinícius de Moraes. Casa muito engraçada, da música de Vinícius de Moraes. Existe de verdade. Então, aqui é a reportagem. Quem escreveu, criança, essa reportagem? Juliana Ferreira. Então, Juliana, ela foi a escritora, a autora dessa reportagem. Para que jornal? Colaboração para a Folha. Que dia foi feita essa reportagem? Dia 19/10/2003. E que hora foi? 00:01. Então, a reportagem ela foi feita 19/10/2013, 00:01. E o que diz a reportagem, criança? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa música foi lançada pelo poeta brasileiro Vinícius de Moraes em 1980. Mas ele não inventou essa casa, ela existe de verdade, olha aí. Ela se parece com um grande castelo branco à beira-mar e se chama Casa Pueblo.
Fica no Uruguai, um país que faz fronteira com o sul do Brasil. A obra começou a ser construída pelo artista Carlos Vilaró, 89, em 1958. No início, era um pequeno quarto feito com latas. Vilaró conta que fez a casa ladrilho por ladrilho e demorou 30 anos para deixá-la como é hoje. Se um pássaro com um bico constrói sua própria casa, por que não me animar a fazer a minha com minhas próprias mãos? Diz ele. Vilaró ainda se lembra de quando Vinícius de Moraes visitava a casa Pueblo. Cada vez que Vinícius ia ao local, encontrava uma casa diferente, metade construída e metade em escombros. Por isso, Vilaró não tem dúvidas de que o amigo brasileiro fez a música sobre sua construção. Vilaró diz que Vinícius cantou a música pela primeira vez lá em sua casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha portas, não tinha nada. Era uma casa de Pororó, era a casa de Vilaró. A canção foi um presente para as filhas do uruguaio, Agó e Beba. Hoje, Casa Pueblo é um museu, uma galeria de arte e um hotel. Os quartos têm nomes de hóspedes famosos, como o do compositor e cantor Toquinho, que também é brasileiro. Toquinho foi convidado por Vinícius para transformar poemas em músicas e participou da produção do disco em que foi gravada a música A Casa. A casa é bem diferente. À beira de um penhasco, parece levitar ao pôr do sol. Fica a imagem de uma casa engraçada, sem teto, sem chão, sem parede. Eis a magia da poesia de Vinícius, diz Toquinho. Então aqui, criança, é uma reportagem falando sobre a música A Casa. Que essa casa que Vinícius de Moraes cantava é real. Era uma casa que não tinha teto, não tinha nada. E onde que foi construída essa casa? No Uruguai, não é, criança? Foi construída no Uruguai. Quem era o dono dessa casa? Vilaró, Carlos Vilaró. Então, Vinícius, ele era muito amigo de Vilaró e quando ia visitar a casa, achava a casa engraçada. Então, ele fez essa música e que foi uma canção, foi um presente para as filhas de Vilaró, que como era o nome das filhas, Agó e Bebe. Então, essa casa de Vinícius de Moraes é real, existiu. E tá bem que a casa do ladinho do livro de vocês, do lado direito do livro, vocês observam que a casa é realmente engraçada, mas que agora ela está muito bonita e que fica bem no alto, né, de uma montanha. Então, Vinícius, ele fez homenagem a esta casa. Então, criança, o que é uma reportagem? A reportagem, criança, é um dos gêneros textuais do universo jornalísticos. Então, ele é um texto informativo. Por quê? Porque ele passa informações de algo, de alguma coisa. E qual foi a informação desse texto que nós vimos? Ele estava informando quem? Informando sobre a música de Vinícius de Moraes, casa muito engraçada. Informou para o leitor que esta casa realmente existiu e que Vinícius de Moraes ele não imaginou a casa. É uma casa real que aconteceu no lugar real e que foi construída por uma pessoa. O tema de uma reportagem ela pode ser um assunto, crianças, que faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse de uma comunidade. Então, quando foi feita essa reportagem, ela fazia o quê? Esse assunto, ele era o quê? Ele fazia parte da realidade das pessoas? Sim. Então, ele quis... Esse texto chamou a sua atenção? Chamou. Porque nós queríamos saber se era real a música de Vinícius de Moraes. Possui parágrafos e margens? Sim, o texto ele possui parágrafos
imagens. Vocês estão observando que ele possui parágrafos, imagens. Então, a reportagem ela é um dos gêneros textuais do universo jornalístico. E ele veio para informar, para passar a informação para o leitor. E quem são os leitores? Nós que estamos lendo. E o que podemos encontrar, criança? Onde podemos encontrar uma reportagem escrita? Nos jornais. Nos jornais nós podemos encontrar uma reportagem escrita. Nas revistas e na internet. São um dos lugares que nós podemos encontrar uma reportagem escrita. Qual é a característica, criança, da reportagem? Tem como função informar? Sim, a reportagem ela tem como função informar. A reportagem, ela possui títulos? Possui título. Qual é o título dessa reportagem aqui? Casa Muito Engraçada, da música de Vinícius de Moraes. Existe de verdade. É encontrada apenas em revistas? Não, essa não é uma das características da reportagem. A reportagem também ela é encontrada onde? Nos jornais e na internet. Na estrutura, deve conter data e hora da publicação? Sim. Essa reportagem que está no livro de vocês, ela tem data? Tem. Que já foi que foi feita essa reportagem? 19/10/2003. O horário, 00:01. Quem foi a autora dessa reportagem? Juliana Ferreira. Para que jornal ela fez? Para colaboração para a Folha. Então, a reportagem ela tem que ter todas essas informações. Título, a autora da reportagem, para que jornal foi, a data e o horário que saiu a reportagem. Então, é uma das características da reportagem. Então, crianças, vamos para a página 39. Tem entendendo o texto. Nós iremos, criança, resolver somente a questão 1 e a 2. As questões restantes vocês irão fazer depois, certo? Agora, neste momento, eu quero que vocês peçam ajuda a algum adulto para acompanhar vocês, tá certo? Crianças, no texto, agora nós estamos na 1. Um círculo, 2 círculos e 3 círculos. Diz assim, o texto que você acabou de ler mostra a opinião do autor do texto sobre a canção A Casa de Vinícius de Moraes. Aqui, nesse texto jornalístico, criança, ele está mostrando a opinião do autor sobre a canção A Casa de Vinícius de Moraes. Será? Pensem aí, crianças, em casa. Ou o segundo, esse texto, ele informa sobre a casa que inspirou Vinícius a escrever a canção A Casa. Será que é esta? Pensem, crianças. Ou é a terceira? Conta que o poeta Vinícius de Moraes e o artista Carlos Vilaró se conheceram na Casa Pueblo. O texto ele está falando sobre isto? Não. Qual será a nossa resposta? Será o segundo círculo, que fala sobre o quê? O texto ele informa o quê? Informa sobre a casa que inspirou Vinícius de Moraes e o artista o Vinícius de Moraes a escrever a canção A Casa. Então, o texto ele está informando isto. Onde foi que Vinícius se inspirou a formar esta canção? Na casa de Vilaró, que ficava no Uruguai, não era, criança? O segundo, nós iremos agora para o segundo. O segundo diz assim, no texto subline. Subline, criança, vocês irão... O que é sublinhar? Quando diz no texto subline, se eu vou botar bem aqui, pato, ele está pedindo que eu sublinhe. Então, ele não está pedindo que eu circule. Se circular é desta forma. Eu não vou circular, porque se eu circular, minha resposta estará errada.
Sublinhar é eu passar um tracinho embaixo da palavra. Isso é sublinhar, certo, meus amores? Nós iremos agora aqui, no segundo, no texto sublinhe. De amarelo, o nome de quem escreveu o texto. Quem foi que escreveu o texto? Juliana Ferreira. Então, você irá com lápis cor amarela e sublinhar o nome Juliana Ferreira. Já sublinharam? Podem pausar o vídeo para responder as questões de vocês, tá certo? Ótimo. De vermelho, a data e a hora em que o texto foi publicado. O texto ele foi publicado em que data, crianças? 19/10/2013. Que horas? 00:01. Então, vai ser de quê? Vermelho. Eu irei sublinhar de vermelho. De verde, o nome do jornal em que o texto foi publicado. Para que jornal o texto foi publicado? Colaboração para o jornal Folha. Então, isso aqui vocês irão de verde sublinhar somente o nome Folha, certo? Ficamos hoje por aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Falamos hoje sobre o gênero textual reportagem. Só fazendo uma breve revisão do que nós vimos neste momento. Falávamos, crianças, que a reportagem é o que? Um texto informativo, né? O tema de uma reportagem ela pode ser um assunto que faça parte da realidade das pessoas e que seja de interesse de uma comunidade. Possui parágrafos e margens. Também nós podemos encontrar uma reportagem na revista, nos jornais e na internet. Quais são as características da reportagem? Tem como função informar, possui títulos e na sua estrutura deve conter data e hora da publicação. E não esquecendo de quem escreveu a reportagem, o autor da reportagem. Então, crianças, que ficamos hoje por aqui na atividade, na aula de língua portuguesa sobre reportagem. Espero vocês na quinta-feira para mais uma aula de língua portuguesa. Bons estudos e até amanhã.